a paz do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. E diz assim o texto: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Feche seus olhos. Querido Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. A nossa oração é para que o Teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, para compreender tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É claro que o texto foi lido em sua íntegra para facilitar a nossa compreensão, mas é um texto muito conhecido. Mas, para poder introduzir também aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, eu gostaria de ler o versículo 6 a 8, do mesmo capítulo 24, que diz assim: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Todo este contexto destes dois discípulos que caminham para Emaús gira em torno deste versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. O que aconteceu com esses dois discípulos que estão caminhando para Emaús? Não lembraram-se das suas palavras. E o texto nos propõe uma temática, e é o que eu gostaria de conversar com os irmãos,
sobre o que acontece com aqueles que não se lembram das palavras de Jesus. E é claro que nós acabamos de cantar, né? Se eu te ouvir, eu vivo, eu venço, mas se eu não te ouvir. E essa foi uma confirmação de Deus para o meu coração, porque eu quero falar exatamente sobre isso. O que acontece quando nós nos esquecemos das palavras de Jesus? Primeiramente, nós precisamos entender que esses dois discípulos, eles estão indo para um lugar que Jesus não disse para eles irem. O versículo 13 do capítulo 24, ele vai nos apresentar a seguinte mensagem: e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No mesmo dia. Que dia? Isso é muito importante para entendermos. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 32, nós temos uma ordem direta de Jesus: mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui nós temos duas palavras diretas aos discípulos: eu irei adiante de vós, ou seja, permaneçam juntos. Então, permaneçam juntos e vão para a Galileia. Aí nós chegamos no capítulo 24 e nós nos deparamos com dois discípulos que não permaneceram juntos e não estão indo para a Galileia. Ou seja, eles não se lembram das palavras de Jesus. E por não se lembrarem das palavras de Jesus, estão seguindo um caminho oposto. Estão seguindo um caminho que não os leva para o lugar onde Jesus quer os encontrar. E isso é muito importante, porque a palavra de Jesus, por diversas vezes anunciada por ele e pelos próprios anjos, é de que lá na Galileia aconteceria um encontro. E encontrar Jesus, para nós, foi a transformação da nossa vida, mas em um momento de oração, em um momento em que nós estamos buscando a presença dele, e quando nós o encontramos, que maravilha é este encontro. Jesus está dizendo assim: vão para o lugar do encontro, vão para a Galileia, porque lá eu estarei com vocês, eu encontrarei vocês. E isso foi anunciado aos discípulos. No mesmo livro de Mateus, capítulo 28, versículo do 7 ao 10, nos diz assim: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, isso o anjo dizendo às mulheres, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Jesus está anunciando, Jesus está fazendo-se lembrar das suas palavras: vão a Galileia, porque lá terá um encontro. Então a Galileia representa o lugar do encontro. Em Lucas, capítulo 24, que nós lemos, o versículo 9 nos apresenta uma realidade. E voltando as mulheres do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Ou seja, como Jesus tinha pedido, elas assim o fizeram. E o fato interessante é que esses dois discípulos que caminham para Emaús, no versículo 22 ao 24 do capítulo 24, eles dizem que eles ouviram essas palavras. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Ou seja, estes dois homens estavam lá, ouviram a palavra de Jesus.
ouviram, lembraram-se das palavras. E qual era a mensagem? Fiquem juntos e vão para a Galileia, porque lá eu terei um encontro. Eles estão se desgarrando dos demais e caminhando para um caminho oposto ao que Jesus havia solicitado, requerido. Quando eu olho para essa realidade, para esse tema, para esse problema, eu identifico que o problema desses dois discípulos foi a falta de fé, a incredulidade, que os fizeram não acreditar nas palavras de Jesus. Eles colocaram em descrédito não apenas as palavras das mulheres, eles não colocam em descrédito a palavra dos discípulos, eles colocam em descrédito as próprias palavras de Jesus. Então a incredulidade nos faz duvidar das palavras do Mestre. A incredulidade nos faz duvidar das promessas do Mestre. A incredulidade nos faz desacreditar de todos os sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida. A incredulidade nos faz trocar o caminho do encontro com Jesus por um caminho duvidoso. E esta é a palavra para essa noite. Quando olhamos para esse texto e para essas duas pessoas, será que nós também não estamos trocando o lugar do encontro com Jesus por caminhos duvidosos, por caminhos obscuros, seguindo caminhos opostos à vontade de Deus para a nossa vida? Para entendermos isso, primeiramente precisamos compreender o que representa Emaús. Os discípulos, quando são questionados por Jesus sobre o que eles falam, sobre o que conversam, eles dizem assim: nós pensávamos que Jesus era aquele que iria redimir a Israel. Ao olhar para essa frase, eu percebo algo. Aqueles dois discípulos tinham expectativas sobre Jesus. Eles idealizavam algo a respeito de Jesus, sobre quem ele era e sobre o que ele faria. Acontece que Jesus não corresponde às expectativas daqueles dois discípulos. Se decepcionaram. E aí eu preciso me lembrar das muitas orações que eu fiz e Deus não me respondeu. Eu acredito que você já se decepcionou com Deus. Eu acredito que muitos dos seus sonhos Deus ainda não realizou. Muitas das portas que você quer que se abram, Deus ainda não abriu. Então eu vou proferir uma realidade. Você já deve ter se decepcionado com Deus. Quando Ele não deu o que você queria. Quando Ele não fez quando você mais precisava. Quando Ele não apareceu no momento da tempestade. E muitas das vezes nós nos decepcionamos. Porque Deus não concede a bênção que nós gostaríamos que Ele concedesse. E essa é a realidade desses dois homens, dessas duas pessoas. Nós pensávamos que Ele era, nós pensávamos que Ele faria, mas Ele não correspondeu às nossas expectativas. O caminho de Emaús é o caminho da desistência, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança que morre, é o caminho do projeto que fale, é o caminho daqueles que acham que não há mais solução. Tem um pastor norte-americano que ele disse assim: Emaús é onde você vai quando as coisas não saem como você esperava. Emaús é o lugar onde nós buscamos quando surge a dor, quando surge a decepção, quando algo nos machuca. Emaús representa o nosso próprio caminho, oposto à vontade de Deus. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, nós duvidamos das palavras e das promessas de Jesus. E nós deixamos de ir à Galileia
onde Jesus nos espera para um encontro, para seguir o nosso próprio Emaús. A palavra Emaús, em hebraico, é a palavra Hamat. E Hamat possui 3 significados. Primeiro, rio quente, riacho quente. Segundo, banhos quentes. Terceiro, fonte de água quente. E olha que interessante. Num dia como hoje, é claro que fez um pouco de calor à tarde, mas no frio que nós passamos nos últimos dias, você trabalhou, se cansou o dia inteiro, se estressou com alguma coisa, as coisas não saíram como você queria, você chega na sua casa, tudo o que você mais quer é ligar o teu chuveiro, colocar a água, se for depender da minha esposa, no máximo, né, no mais quente possível, saindo fumaça, fervendo, e tudo o que você quer é um banho quente. Porque o banho quente alivia, o banho quente traz relaxamento. Emaús é o lugar que nos alivia, é o lugar que nos relaxa, é o lugar que nos traz tranquilidade. É um banho quente, mas a partir do momento em que você fecha a torneira, lá se foi o alívio, lá se foi a calmaria, e você volta para o mundo real. Essa é Emaús. Emaús representa o lugar do alívio momentâneo. É o caminho oposto ao Jesus, que é a fonte da água viva. Vamos nos lembrar o que diz Jeremias capítulo 2, versículo 13. Um dos textos mais impactantes da Bíblia. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Emaús é uma cisterna rachada, é um reservatório que nós construímos na expectativa de que nos alivie, mas está rachado, não retém águas. Do outro lado do caminho está Jesus dizendo: eu sou o manancial de águas vivas. Eu tenho tudo o que você precisa. Eu supro todas as suas necessidades. Mas quando nós nos decepcionamos com Deus e nos esquecemos das suas palavras, nós tendemos a caminhar para Emaús. E todos nós temos meu irmão. Todos nós temos. No momento em que as coisas não acontecem, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós achamos que nós temos o controle das coisas. E que as coisas serão melhores e mais fáceis se nós fizermos do nosso jeito. Se nós fizermos do nosso jeito no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. E nós vamos construindo para nós Emaús. E nós vamos caminhando cada vez mais para Emaús. Cada vez mais longe do encontro com Deus. Cada vez mais longe do lugar onde Jesus está. E isso gera consequências. E as consequências estão no texto. No versículo 14 a 16. Lucas 24, versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam que fechados, para que o não conhecessem. Aqueles que resolvem se distanciar do caminho da vontade de Deus e caminhar o seu próprio caminho para Emaús, se tornam insensíveis à presença de Jesus. Jesus até está caminhando ao lado, mas você não percebe, você não sente mais, você não percebe mais, e você vai caminhando, achando que as coisas estão acontecendo porque você é bom, porque você pode, porque você consegue, e você não percebe que Jesus está caminhando do seu lado. E nós vamos nos tornando cada vez mais insensíveis a Jesus. E por que que isso acontece?
Olha o que o texto nos diz, eles conversavam sobre tudo. Aqueles que se distanciam do lugar da presença de Jesus para trilhar os próprios caminhos, têm espaço para todas as coisas no coração. Tem espaço para o trabalho, tem espaço para os amigos, tem espaço para o entretenimento, tem espaço para todos os tipos de coisa, menos para Jesus. Eles falavam sobre tudo. E isso é uma realidade. Quando nós decidimos caminhar o caminho da incredulidade, todas as outras coisas tomam conta do nosso coração, menos as palavras de Jesus, menos as promessas de Jesus, menos os sonhos de Jesus. Quando nos esquecemos do propósito de Jesus e caminhamos para Emaús, falamos sobre problemas, frustrações, decepções, dificuldades, ficamos preocupados demais sobre as coisas da vida, e a nossa visão de Jesus vai ficando embotada, a nossa visão de Jesus vai ficando embaçada. Jesus vem, se coloca ao nosso lado na caminhada, fala conosco, mas nós não nos damos conta da sua presença maravilhosa. Jesus tem caminhado conosco, mas existem coisas na nossa vida que nos têm impedido de ver. Talvez você precise nessa noite fazer uma autorreflexão. Você tem percebido Jesus? Não na igreja, meu irmão. Porque na igreja, desde o momento em que eu entrei, eu já senti Ele, eu já vi Ele. Mas você tem visto Cristo na sua rotina, no seu cotidiano? Lá em Lucas, no capítulo 7, é exposto sobre uma mulher pecadora. E o texto diz assim: ouvindo falar que Jesus estava na casa do fariseu. Meu irmão, ela deve ter ouvido durante as 24 horas, ela deve ter ouvido muita coisa. Ela deve ter ouvido de tudo, mas no meio do ordinário, no meio da rotina, no meio do cotidiano, ela ouviu falar que Jesus estava no lugar. E o texto diz que ela vai até lá. É o coração de quem não é insensível, mas sensível à presença de Deus. Você tem visto Cristo na sua rotina, no seu cotidiano? Ou você tem se tornado cego à realidade do reino, à realidade do Evangelho, à realidade de Cristo? O texto do versículo 17 nos diz assim: e Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão falando, discutindo enquanto caminham? E eles pararam. Se puder colocar a versão NVI, vai ter uma tradução mais exata deste texto. E Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com o rosto entristecido. Eu não posso ser mais didático do que isso. Quanto mais você se distancia do lugar do encontro com Jesus e caminha o seu próprio caminho, você se encontrará cada vez mais parado e triste. Não há outra realidade. Você pode até estar envolvido em muitas coisas, você pode até ter muitas atividades, mas é como se você estivesse patinando. Você não sai do lugar, as coisas não acontecem, porque essa é a realidade de quem caminha para longe de onde Jesus está, estagnado, parado e entristecido. A tristeza toma conta. Eles tinham, e é isso que é o mais interessante, sabe por quê? Porque Jesus faz essa pergunta, e os versículos seguintes dizem que eles começam a falar: nós tínhamos um Salvador, nós tínhamos o Messias, mas ele morreu, ele foi crucificado, e até hoje a gente não viu ele. Mas ainda hoje, algumas mulheres e os discípulos falaram que ele ressuscitou. Ou seja, eles tinham motivos para se alegrar. Mas quem caminha para longe da presença de Cristo, ainda que tenha motivos, só encontrará tristeza, só encontrará estagnação.
porque não conseguem entender e enxergar a realidade de que só existe alegria plena e verdadeira onde Jesus Cristo está. Quando nós fugimos e vamos para longe dos propósitos de Jesus, as preocupações, os problemas nos farão parar. Precisamos nos lembrar de Marta. Jesus questiona: por que estais atribulada com tantas coisas? Uma só é necessária. E naquele momento era estar aos pés de Cristo. O chamado de Jesus para nós nessa noite é: por que estais preocupado com tantas coisas? Por que há espaço no seu coração para tantas coisas, para tantos problemas, para tantas dificuldades, para tantas coisas deste mundo caído, e não há espaço para Jesus? Você não encontrará alegria verdadeira longe de Cristo. Você não encontrará esperança verdadeira longe de Cristo. O propósito de Jesus não nos anestesia diante dos problemas, mas Jesus nos dá a direção. Jesus nos guia, mesmo diante das dificuldades. O terceiro problema, ou seja, eles estavam insensíveis à presença de Jesus. Eles estavam parados, estagnados, estavam tristes. Mas o versículo 18 ao 24 nos diz assim: e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavra, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção de Israel. Nós achávamos que ele era. Jesus já não é mais. Jesus um dia foi, mas no coração daqueles dois discípulos já não era mais. E isso é o que acontece com quem caminha para cada vez mais longe da presença de Jesus. O coração é dominado pela falta de esperança. Ele um dia foi, mas hoje não é mais. Jesus deixa de ser importante. Jesus deixa de ser o Senhor. Jesus deixa de ser o Salvador. Jesus deixa de ser o Todo-Poderoso, aquele que controla todas as coisas. E nós vamos tratando Jesus como esses discípulos. Jesus não é a esperança, Jesus era a esperança. Porque no coração deles, Jesus estaria lá reinando, lutando contra Roma, mas Jesus morreu. A falta de esperança deles estava na falta de fé. Por quê? Porque eles falam, as mulheres viram, Jesus falou, e os discípulos falaram, e os anjos apareceram, mas nós não vimos o corpo. Ou seja, eles se baseavam pelo que viam, não pela fé que tinham. Era a incredulidade do coração, que também nos acomete. Porque nós queremos ver as coisas acontecendo e não acreditamos nos Deus que diz que vai acontecer, que vai fazer, que vai realizar. E passamos a duvidar daquele que opera a bênção, daquele que opera o milagre na nossa vida. E quantas vezes na nossa caminhada nos esquecemos das promessas para a nossa vida, e por conta disso nós duvidamos de quem Ele é. Nós passamos a não crer mais no milagre. Nós passamos a não crer mais na restauração da nossa casa, porque nós duvidamos de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Mas a mensagem é que Deus não mudou. Jesus não mudou. E jamais mudará. Sabe por quê? Porque quanto mais longe esses discípulos caminhavam da vontade de Deus, mais perto Jesus chegava deles. Jesus não mudou. E a verdade do Evangelho é que Ele não desiste de nós. Esses discípulos estão indo para um lugar que não era para ir, mas Jesus vai ao encontro deles. E essa é uma mensagem para o seu coração, ainda que você esteja muito longe. Ainda que na sua mente você já está muito distante. Quem sabe como o filho pródigo, vivendo com os porcos.
na lama, pensando, eu estou no fundo do poço, Jesus não desiste de você. Ele vai ao seu encontro. E Ele está caminhando contigo. Aleluia. Jesus começa a falar sobre Ele. E neste texto, que não é descrito isso, mas eu acredito que a pregação mais linda de toda a história foi feita neste momento. Por quê? É Jesus falando de si próprio. É Jesus pregando sobre Ele. A maior exposição bíblica que alguém poderia receber. É Jesus dizendo, desde Moisés, desde a lei, tudo aquilo apontava para Ele. Jesus está dizendo, eu sou a essência de todos os sacrifícios da lei. Eu sou o verdadeiro libertador, do qual todos os juízes do passado foram apenas uma figura. Eu sou o profeta vindouro maior do que Moisés. Eu sou a verdadeira semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Eu sou o verdadeiro descendente em quem todas as nações seriam benditas. Eu sou o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios apontavam. É Jesus expondo sobre si, falando sobre si. E aqui nesse momento, nós nos entendemos qual é o remédio para a incredulidade. Jesus vai nos apresentar o remédio contra a incredulidade. Sabe por quê? Porque Ele diz assim, vocês, versículo 26, Lucas 24, versículo 26, não devia o Cristo sofrer todas essas coisas? Olha que mensagem poderosa. Sabe por quê? As coisas não estavam boas. Não tinha acontecido como eles queriam que acontecesse. Jesus está dizendo assim, mas era assim que tinha que ser. E essa é uma resposta de Deus para o teu coração. Não foi como você queria, mas era assim que tinha que ser. Não foi como você gostaria que fosse, mas era assim que Deus queria que fosse. Porque era preciso ser dessa forma. Deus é um Deus de propósito, sim, mas Deus é um Deus de processos. E nós, muitas vezes, glorificamos o Deus da calmaria e nos esquecemos de glorificar o Deus da tempestade. Jesus está dizendo para eles assim, não foi como vocês queriam que fosse, mas o Pai ainda estava no controle de todas as coisas. E essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Quem sabe você começou a trilhar um caminho cada vez mais distante da presença de Deus. E isso aconteceu por conta de dúvidas. Você queria que fosse de um jeito, mas Deus não fez, e você foi se decepcionando, foi se frustrando. A palavra que o Espírito Santo tem para o teu coração nessa noite foi assim, porque devia ser assim, porque eu quero trabalhar a tua maturidade. Eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, porque hoje você pode não estar preparado, mas eu tenho algo grandioso para a sua vida, mas eu preciso que você cresça. A palavra de Deus para nós nessa noite as coisas que aconteceram da forma que Deus ordenou que acontecesse. E essa é a palavra de Jesus para aqueles homens. Era isso que deveria acontecer com o Cristo. Quando nós entendemos que Deus tem o controle da nossa vida e que Ele tem o melhor para nós, nós vamos nos esquecendo das preocupações. Porque quando Jesus os encontra, Ele pergunta, o que está abatendo o vosso coração, porque vocês estão tristes? E eles vão andando, vão caminhando, e Jesus vai explicando, as coisas aconteceram porque deveriam assim acontecer, e Deus está no controle de todas as coisas, e eles vão caminhando, e a tristeza vai dando lugar a um coração que queima, um coração que arde, e agora eles já não se lembram mais das preocupações. O que eles se preocupam nós estamos chegando no destino, mas será que esse nosso companheiro de viagem vai seguir viagem ou vai ficar conosco? E quando eles chegam, e Jesus se apresenta a eles, eles dizem assim, não queimava o nosso coração,
O coração que antes não tinha esperança, o coração que antes não tinha alegria, que antes não tinha paz, eles estão dizendo, nosso coração queimava, ardia na presença de Cristo. Porque quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, não há espaço para preocupação na nossa vida. É por isso que Jesus ensina, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se isso acontecer, todas as demais coisas não serão problemas, não serão preocupações. Então Deus tem uma palavra para o seu coração, confia nele, deposite sua fé nele, deixa que ele controle e guie todas as coisas. A palavra de Jesus para nós nessa noite é, vamos fazer igual um GPS? Vamos recalcular a rota? É isso que Jesus faz com essas duas pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus se apresenta, e eles reconhecem que Jesus está vivo, e o versículo 33 ao 35 nos mostra uma mudança repentina. Eu gostaria que vocês irmãos ficassem em pé para nós concluirmos, porque olha o que diz o texto, imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e o que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como haviam reconhecido Jesus, quando ele partiu o pão. Olha que cenário, meus irmãos, eles estão caminhando, tristes, desanimados, sem esperança. Chega uma hora na caminhada que eles olham para as circunstâncias e dizem assim, está ficando tarde, eu acho que é hora da gente parar. E para aqueles que caminham para Emaús, para aqueles que caminham para longe do projeto de Deus, chega uma hora que o pensamento é, eu acho que já é tarde, eu acho que já é hora de parar. Eles param, e eles chamam Jesus para estar com eles, e Jesus fica com eles, Jesus se revela, e o texto diz que imediatamente eles se levantaram. Estava tarde para parar, mas quando nós temos um encontro com Jesus, nunca é tarde para voltar e se entregar ao propósito. Para aqueles que caminhavam para Emaús, já era tarde. Talvez no teu coração existam sonhos, existem promessas de Deus na sua vida que você pensa, mas já passou o tempo, já está muito tarde para acontecer. Cristo, ele se revela ao seu coração nessa noite, dizendo, nunca é tarde para aqueles que acreditam no propósito, para aqueles que acreditam no projeto, para aqueles que confiam em Deus. A minha pergunta para você nessa noite é, para onde você tem caminhado? Você olha para a sua jornada, e a sua jornada tem lhe levado cada vez mais perto do lugar do encontro com Jesus? Ou você tem buscado apenas banhos quentes que a vida lhe proporciona? Alívios que o mundo lhe apresenta? Prazeres que a carne lhe convida? O convite de Jesus para você nessa noite é, vamos recalcular a rota. Mas não se engane, o mesmo caminho que eles precisaram percorrer, eles precisaram voltar. Mas a proposta de Jesus é, volte, mas volte alegre, feliz, porque eu estou te esperando na Galileia. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a sua palavra. A tua palavra vem ao nosso coração nessa noite, Pai, como uma flecha, como uma espada que fere a nossa alma e nos provoca a olhar para nós e entendermos onde estamos nessa jornada. Às vezes, Pai, as decepções, as frustrações, os problemas nos levam a nos esquecermos das suas palavras. E nós não lhe ouvimos. E quando nós não lhe ouvimos, o que nos espera é a morte. O que nos espera é o fracasso. O que nos espera é a solidão, é a tristeza, a estagnação. Mas o convite do Senhor para nós nessa noite é, lembre-se das minhas palavras.
E se você me ouvir, haverá vida, haverá salvação, haverá restauração, haverá milagre, haverá cura. Mas entenda, eu estou no controle de todas as coisas. Aconteceu, porque tinha que acontecer. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Amém.